Você já sentiu que, apesar de enxergar o mundo ao seu redor, algo essencial permanece oculto? Que há uma dimensão da vida que os olhos naturais não alcançam, um olhar que revela verdades profundas, presença divina e um propósito que transforma a alma. Este vídeo é um convite poderoso para abrir os olhos espirituais, despertando uma visão que vai muito além das aparências e dos limites do que podemos tocar ou entender com a mente humana. Imagine enfrentar os desafios diários com uma confiança inabalável, sabendo que Deus está presente em cada passo, guiando os seus caminhos e fortalecendo sua fé. Aqui você vai descobrir como a oração profunda, a entrega humilde e o mergulho na palavra de Deus são chaves para abrir esses olhos interiores, assim como aconteceu com os discípulos que reconheceram Jesus ressuscitado e com o profeta Balaão, que enxergou o anjo do Senhor. A transformação que esta visão espiritual traz não é uma revelação distante, ou apenas para momentos extraordinários, mas uma luz constante que alinha suas decisões diárias à vontade divina, enchendo sua vida de discernimento, esperança e paz, mesmo nas tempestades mais difíceis. Prepare-se para uma oração poderosa que vai tocar sua alma, restaurar sua clareza e protegê-lo da cegueira espiritual que impede de ver a bondade e o amor de Deus em cada detalhe da existência. Permita que esta experiência transforme seu entendimento e desperte em você a chama da fé verdadeira, aquela que vê além do visível e segue o caminho que só Deus pode revelar. Não apenas assista, mas sinta. Respire e deixe a luz divina penetrar em seu coração, renovando sua alma e conduzindo você para uma vida plena de significado e propósito. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua participação nos ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança a mais corações. Você já parou para pensar que muitas vezes vivemos imersos numa espécie de névoa? Uma cegueira espiritual sutil, mas profunda. Não é uma cegueira física, é claro. Nossos olhos biológicos enxergam perfeitamente o mundo ao redor, as cores, as formas, os rostos, as paisagens urbanas e naturais. Mas há algo essencial, uma dimensão crucial da existência, que permanece oculto, velado por essa névoa. É como se estivéssemos assistindo a um filme em 3D sem os óculos apropriados, vendo tudo embaçado sem a profundidade real. Essa é a cegueira espiritual de que falamos no início e ela se manifesta de inúmeras formas em nosso cotidiano moderno. Ela se manifesta quando a gente se perde nas distrações incessantes do dia a dia, quando a tela do celular se torna um muro entre nós e a presença divina, ou entre nós e a beleza simples de um pôr do sol. É quando as notificações e os feeds de notícias nos roubam o silêncio necessário para ouvir a voz mansa e delicada de Deus. A cegueira espiritual nos empurra para um materialismo vazio, fazendo-nos crer que a felicidade reside na próxima compra, na próxima conquista material, no próximo upgrade de algo que já temos. Ela sussurra que nossa identidade é definida pelo que possuímos ou pelo que mostramos nas redes sociais, e não pela imagem e semelhança do Criador que habita em nós. Essa cegueira também nos aprisiona na armadilha da autossuficiência. Pensamos que podemos resolver tudo sozinhos, que somos os únicos arquitetos de nosso destino, e que pedir ajuda, seja a um amigo, a um mentor, ou principalmente a Deus, é um sinal de fraqueza. Ela nos faz carregar pesos que não nos pertencem, fardos que deveríamos depositar aos pés de Jesus, mas que insistimos em arrastar, exaustos e sobrecarregados. O medo e a dúvida se tornam nossos companheiros constantes, obscurecendo a visão da providência divina que atua em cada detalhe de nossa vida. Em vez de ver a mão de Deus nos pequenos milagres do dia, na superação de um desafio, na palavra amiga que surge no momento certo, na oportunidade inesperada,
Nos fixamos nos problemas, nos obstáculos, nas ameaças que parecem gigantescas. A superficialidade é outra filha da cegueira espiritual. Contentamo-nos com respostas rasas, com relacionamentos vazios, com uma fé que não nos desafia a ir mais fundo. Não conseguimos enxergar o sagrado no ordinário, a beleza na imperfeição, a bondade no coração do próximo. Julgamos pela capa, pela aparência, pelas primeiras impressões, sem buscar a essência, o que está por trás do véu. A cegueira espiritual nos impede de perdoar de verdade, pois nos prende à mágoa, ao ressentimento, à dor passada, sem nos permitir ver a liberdade que o perdão traz para a nossa própria alma. Ela nos impede de enxergar o propósito maior por trás de uma perda, de um revés, de uma porta que se fechou. Em vez de ver uma oportunidade de crescimento ou um novo caminho se abrindo, vemos apenas o fim, a derrota, o vazio. O desespero, por sua vez, é a sombra mais densa dessa cegueira. Quando somos espiritualmente cegos, não conseguimos vislumbrar a luz no fim do túnel, a esperança que se renova a cada manhã, a promessa de que Deus está conosco até o fim dos tempos. Focamos apenas nas dificuldades, nos buracos, nas quedas, esquecendo-nos da rocha firme que nos sustenta. Essa cegueira nos impede de ver Deus trabalhando nos bastidores, transformando o caos em ordem, a dor em aprendizado, a tristeza em renovação. Ela nos rouba a capacidade de discernir a verdade em meio a tantas vozes e opiniões conflitantes, nos deixando vulneráveis a manipulações e enganos que desviam nosso caminho. Mas como a premissa nos prometeu, há chaves para abrir esses olhos interiores, para dissipar essa névoa e revelar a presença divina em toda a sua glória. Essas chaves são a oração profunda, a entrega humilde e o mergulho na palavra de Deus. Vamos explorar cada uma delas, não como conceitos distantes, mas como ferramentas práticas e transformadoras para a sua vida hoje. A chave da oração profunda. O que significa de fato uma oração profunda? Não é meramente recitar palavras bonitas ou uma lista de pedidos apressados antes de dormir. Oração profunda é um mergulho intencional na presença de Deus, um diálogo de coração para coração, onde a escuta muitas vezes supera a fala. É buscar a Deus não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. É entender que a oração não visa apenas mudar as circunstâncias, mas, acima de tudo, mudar a nossa percepção sobre elas, sobre nós mesmos e sobre Deus. Para praticar a oração profunda no mundo moderno, onde o tempo é escasso e as interrupções são constantes, precisamos ser deliberados. Isso significa criar um espaço sagrado, um tempo e um lugar, por menores que sejam, dedicados exclusivamente a essa comunhão. Pode ser os primeiros 15 minutos da manhã, antes que o dia comece a gritar por sua atenção. Ou um breve intervalo no almoço, ou até mesmo alguns minutos de silêncio no carro antes de entrar em casa. O importante é a intencionalidade. Neste espaço, buscamos ir além dos pedidos. Começamos com a adoração, reconhecendo a grandeza, a bondade e a majestade de Deus. Isso eleva a nossa alma e nos sintoniza com a perspectiva divina. Em seguida, podemos passar à confissão, não como um ritual de culpa, mas como um ato de entrega humilde, limpando o coração de tudo o que nos separa de Deus, pedindo perdão e aceitando sua graça restauradora. A intercessão, orar pelos outros, também expande nosso coração e nos conecta à teia da humanidade, permitindo-nos ver as necessidades do mundo através dos olhos de Deus. Mas o cerne da oração profunda, o que realmente abre os olhos espirituais, é a quietude, o silêncio, a escuta. É permitir que Deus fale. É aquietar a mente, silenciar as preocupações e simplesmente estar na presença dele. Isso pode ser difícil no início, pois nossa mente está acostumada ao barulho, à atividade constante.
Mas com prática, o silêncio se torna um portal para uma clareza inigualável. É nesse silêncio que Deus, muitas vezes, revela caminhos, oferece consolo e fortalece nossa fé, permitindo-nos ver sua mão em situações que antes nos pareciam apenas caóticas. Imagine-se diante de uma decisão complexa no trabalho ou de um conflito em um relacionamento. Se sua oração for apenas "Deus resolva isso", você pode se sentir frustrado se as coisas não mudarem imediatamente. Mas se sua oração for profunda, você busca discernimento, força para agir com sabedoria, paz para aceitar o que não pode mudar e a capacidade de ver a lição oculta na dificuldade. É aí que a oração muda de um pedido para uma lente. Uma lente que nos permite ver a situação sob a luz divina, e não apenas sob a luz limitada de nossa própria compreensão humana. A oração profunda nos alinha à vontade de Deus, permitindo que a sua visão se torne a nossa visão. Ela nos ensina a confiar que mesmo quando o plano não é o nosso, o propósito dele é sempre bom, perfeito e agradável. A chave da entrega humilde. Em um mundo que prega a autoafirmação, a busca incessante por sucesso pessoal e o controle sobre todas as coisas, a ideia de entrega humilde pode parecer contraintuitiva ou até mesmo um sinal de fraqueza. No entanto, é precisamente nesse ato de abrir mão do controle que reside uma força inabalável, uma liberdade genuína e uma clareza espiritual profunda. Humildade, nesse contexto, não é diminuir-se ou subestimar suas capacidades. É reconhecer que você não é Deus. É entender que há um plano maior, uma sabedoria superior, e que sua visão, por mais perspicaz que seja, é limitada. Entregar-se humildemente significa soltar as rédeas de nossa própria vida e permitir que Deus, o verdadeiro condutor, assuma o volante. Isso é incrivelmente desafiador, especialmente quando nossas preocupações mais urgentes estão em jogo: a carreira, a saúde de um ente querido, as finanças, o futuro dos nossos filhos. A ansiedade e o estresse são muitas vezes frutos diretos da nossa relutância em entregar, da nossa tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Quando nos entregamos, confessamos com o coração: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não sei qual é o melhor caminho. Eu confio em Ti. Essa entrega se manifesta em ações diárias. No trabalho, significa fazer o seu melhor com excelência, mas liberar o resultado final para Deus, sem se consumir pela busca incessante de aprovação ou pelo medo do fracasso. Nos relacionamentos, significa amar sem exigir retribuição, perdoar sem guardar rancor e aceitar que as pessoas são como são, deixando que Deus atue em seus corações. Na saúde, significa cuidar do corpo que Deus nos deu, mas entregar as preocupações com o futuro e as limitações físicas nas mãos dele. Financeiramente, é ser um bom administrador do que se tem, mas confiar na provisão divina, sabendo que ele conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. A entrega humilde também nos capacita a aceitar as adversidades com uma nova perspectiva. Em vez de perguntar por que eu, começamos a questionar: o que Deus quer me ensinar com isso? Ou como Ele pode usar esta situação para o meu bem ou para a glória dele? É na rendição que encontramos a força para suportar, a sabedoria para aprender e a resiliência para seguir em frente. Pense nos grandes personagens bíblicos como José, que passou por traição e prisão antes de se tornar vice-governador do Egito. Ou Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé. A entrega humilde não elimina a dor ou o sofrimento, mas nos permite atravessá-los com uma confiança que transcende as circunstâncias, pois nossos olhos espirituais estão abertos para ver a mão soberana de Deus em ação, mesmo nas profundezas do vale. Essa entrega nos liberta do peso de ter que ter todas as respostas, de ter que ser perfeito,
de ter que estar no controle. Ela nos convida a descansar na certeza de que somos amados e cuidados por um Pai que conhece o fim desde o começo, e que seu amor é a nossa mais segura âncora. A chave do mergulho na Palavra de Deus. Mergulhar na Palavra de Deus é muito mais do que uma leitura superficial ou um estudo acadêmico. É permitir que as Escrituras se tornem uma bússola para a nossa alma, um espelho para o nosso interior e um alimento que sustenta o nosso espírito. No ritmo frenético da vida moderna, com tantas informações disputando nossa atenção, a Palavra de Deus se apresenta como uma fonte de verdade imutável, um oásis de sabedoria que nos protege da desinformação e das filosofias vazias do mundo. Quando falamos em mergulhar, estamos falando de uma interação profunda e intencional com as Escrituras. Não se trata apenas de ler por ler, mas de meditar, mastigar cada versículo, permitir que as palavras penetrem em nosso coração e transformem nossa mente. Técnicas como a Lectio Divina, leitura divina, são excelentes para isso. Ler um trecho, meditar sobre ele, orar a partir dele e depois contemplar, permitindo que Deus fale através da sua palavra. Esse processo nos ajuda a ver a palavra não como um livro antigo, mas como uma mensagem viva e relevante para a nossa situação atual. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Sem ela, andamos no escuro, tropeçando em cada obstáculo. Ela ilumina os aspectos de nossa vida que estão na sombra, revelando áreas que precisam de arrependimento, mudança ou fortalecimento. É através da palavra que conhecemos o caráter de Deus, seu amor, sua justiça, sua fidelidade, sua misericórdia, e ao conhecê-lo melhor, nossa confiança nele cresce. Ela nos ajuda a discernir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes, a identificar o que é verdadeiro e o que é engano. Em um mundo onde os valores morais são cada vez mais relativos, a Bíblia oferece um padrão claro, um guia ético que nos orienta em nossas decisões diárias. Como devemos agir no trabalho? Como lidar com um vizinho difícil? Como criar nossos filhos? As respostas, ou pelo menos os princípios para as respostas, estão na palavra. Ela nos desafia a viver de forma contracultural, a amar o próximo como a nós mesmos, a perdoar, a buscar a justiça e a viver com integridade. Ao mergulhar na palavra, nossos olhos espirituais começam a ver o mundo através da perspectiva de Deus. As prioridades mudam. O que antes parecia importante perde o brilho, e o que realmente importa, o amor, a fé, a eternidade, ganha destaque. A palavra de Deus é também uma fonte inesgotável de esperança. Quando a vida nos apresenta desafios esmagadores, quando nos sentimos perdidos ou desanimados, as promessas de Deus contidas nas Escrituras são um bálsamo para a alma. Elas nos lembram que Deus está no controle, que Ele cumpre suas promessas e que sua fidelidade dura para sempre. É lendo sobre a ressurreição de Cristo que nossa própria esperança na vida eterna se fortalece. É ao ler sobre as intervenções divinas na história que nossa fé se revigora, crendo que Ele ainda intervém hoje. A palavra é a arma mais poderosa contra as mentiras do inimigo e contra a nossa própria autodepreciação. Ela nos lembra quem somos em Cristo, amados, perdoados, escolhidos, com um propósito divino. Mergulhar na palavra é permitir que Deus transforme nossa mente, Romanos 12, 2, renovando nossos pensamentos e alinhando-os aos dele, abrindo assim nossos olhos para uma realidade muito mais rica e profunda do que aquela que nossos olhos naturais podem perceber. O impacto transformador da visão espiritual. Quando nossos olhos espirituais se abrem através da oração profunda, da entrega humilde e do mergulho na palavra de Deus, a transformação que ocorre em nossa vida
é profunda e abrangente. Não é uma mudança superficial, mas uma revolução interna que irradia para cada aspecto do nosso ser. Primeiramente, recebemos o discernimento, não aquele discernimento humano, puramente lógico, mas um discernimento espiritual que nos permite ver além das aparências. Começamos a entender as verdadeiras intenções por trás das palavras, as motivações ocultas, tanto as nossas quanto as dos outros. Conseguimos fazer escolhas mais sábias, não baseadas apenas no que é imediato ou prazeroso, mas no que é eterno e alinhado com a vontade de Deus. Isso nos ajuda a evitar armadilhas, a identificar direções que nos levariam para longe do nosso propósito e a reconhecer as oportunidades divinas que surgem em nosso caminho, muitas vezes disfarçadas de desafios. O discernimento nos permite ver a beleza na simplicidade, a graça na provação e o aprendizado nas falhas. Em segundo lugar, a esperança se torna inabalável. Em um mundo que muitas vezes nos empurra para o desespero e o cinismo, a visão espiritual nos ancora em uma esperança que não é baseada em circunstâncias favoráveis, mas na fidelidade de Deus. Sabemos que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28. Mesmo quando não conseguimos enxergar o panorama completo. Essa esperança nos capacita a enfrentar perdas, doenças, desemprego e decepções com uma resiliência sobrenatural. Vemos cada desafio não como um ponto final, mas como um capítulo, uma oportunidade para o crescimento, para o testemunho da glória de Deus. Vemos a luz no fim do túnel, porque sabemos que a luz é o próprio Jesus. Em terceiro lugar, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É a calma interior que permanece mesmo quando a tempestade ruge do lado de fora. Imagine enfrentar uma crise financeira, uma doença grave ou um conflito familiar, e ainda assim sentir uma serenidade profunda. Essa é a paz que nasce da confiança em um Deus que tem o controle de todas as coisas. Ela nos liberta da ansiedade paralisante e nos permite agir com clareza e propósito, mesmo sob pressão. Nossos olhos espirituais nos permitem ver que, em meio ao caos, Deus está agindo, e sua presença é a nossa maior segurança. Finalmente, a visão espiritual nos revela o nosso verdadeiro propósito. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e sem sentido e se transforma em uma jornada com um destino divino. Entendemos que fomos criados para algo maior do que nós mesmos, para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. Essa clareza de propósito alinha nossas decisões diárias, desde as menores até as maiores, com a vontade divina. Não apenas existimos, mas vivemos com significado, paixão e direção. Nossas ações ganham um peso eterno. Nossas interações são transformadas, pois começamos a ver cada pessoa como um filho amado de Deus, com sua própria história e suas próprias lutas. Começamos a ver Deus na natureza, na beleza de um amanhecer, na complexidade de uma flor, no sorriso de uma criança. Ele se revela em cada detalhe e a vida se torna uma constante celebração de sua presença. Lembra-se de Balaão, que só enxergou o anjo do Senhor depois que seus olhos espirituais foram abertos, enquanto sua mula já via? Ou dos discípulos que na estrada para Emaús só reconheceram Jesus ressuscitado depois que seus olhos foram abertos à compreensão das Escrituras? A visão espiritual não é uma capacidade distante ou apenas para momentos extraordinários, mas uma luz constante que permeia nosso dia a dia. É a lente através da qual enxergamos o amor e a bondade de Deus em cada detalhe da existência, alinhando nossas decisões diárias à sua vontade e preenchendo nossa vida com discernimento, esperança e paz.
mesmo nas tempestades mais difíceis. E então, o que você está disposto a desapegar hoje para que seus olhos espirituais se abram de verdade? Está pronto para ver o mundo e a si mesmo através dos olhos de Deus? Permita que esta experiência transforme seu entendimento e desperte em você a chama da fé verdadeira, aquela que vê além do visível e segue o caminho que só Deus pode revelar. Não apenas assista, mas sinta, respire e deixe a luz divina penetrar em seu coração, renovando sua alma e conduzindo você para uma vida plena de significado e propósito. Vamos fazer uma oração poderosa agora, pedindo a Deus que abra nossos olhos espirituais e nos liberte da cegueira que nos impede de ver sua glória. Oração. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti com corações humildes e sedentos. Reconhecemos que, muitas vezes, nossos olhos naturais estão abertos, mas nossos olhos espirituais permanecem velados. Estamos presos às distrações do mundo, à ansiedade do amanhã, às feridas do passado e à cegueira da autossuficiência. Perdoa-nos, Senhor, por não te vermos em cada detalhe, por duvidarmos da tua providência, por nos deixarmos consumir pela superficialidade e pelo medo. Pedimos agora, com toda a fé que habita em nós, que tu venhas e dissipe toda a névoa que obscurece a nossa visão espiritual. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos te ver claramente em todas as circunstâncias da vida. Que possamos reconhecer a tua mão poderosa agindo em nosso favor, mesmo nas situações mais adversas. Ensina-nos, Pai, a mergulhar em oração profunda, que não seja apenas um ritual, mas um encontro genuíno de coração a coração contigo. Ajuda-nos a silenciar o ruído do mundo e a ouvir a tua voz mansa e delicada, que nos guia, nos consola e nos fortalece. Dá-nos a disciplina para criar um espaço sagrado em nosso dia, onde a tua presença seja a nossa maior prioridade. Que nossa oração seja uma lente que revela a tua perspectiva e não apenas uma lista de pedidos. Capacita-nos, Espírito Santo, a praticar a entrega humilde. Ajuda-nos a soltar as rédeas do controle, a liberar nossas ansiedades, medos e preocupações aos teus pés. Que possamos confiar plenamente na tua soberania e no teu plano perfeito, mesmo quando não compreendemos os caminhos que nos levas. Que a nossa força seja encontrada na rendição e que a nossa paz venha da certeza de que tu és o nosso refúgio e fortaleza. Que a humildade nos permita aceitar a tua vontade e não a nossa. Guia-nos, Senhor, para um mergulho profundo na tua santa palavra. Que ela seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que não seja apenas letras em um papel, mas vida, verdade e revelação que transformam nossa mente e nosso coração. Ajuda-nos a meditar nela dia e noite, a aplicar os seus ensinamentos em nosso cotidiano e a permitir que ela seja a fonte de discernimento que nos protege dos enganos do mundo. Que a tua palavra nos revele o teu caráter, as tuas promessas e o nosso propósito eterno. Pedimos discernimento para fazer escolhas sábias, esperança que nunca desanima, e uma paz que excede todo o entendimento humano. Que nossos olhos espirituais nos permitam ver a beleza na simplicidade, a graça na provação e o amor em cada pessoa que encontrarmos. Protege-nos da cegueira espiritual que nos impede de ver a tua bondade e o teu amor em cada detalhe da nossa existência. Que esta visão espiritual nos transforme por completo, alinhando nossas decisões diárias à tua vontade e preenchendo nossa vida de significado e propósito, que possamos ver além do visível, seguir o caminho que só tu podes revelar e viver uma vida que te honra e glorifica. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Para encerrar este momento de reflexão e oração, quero convidar você a meditar no Salmo 43, versículo 3, que diz: Envia a tua luz e a tua verdade,
Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Que esta palavra seja a oração do seu coração hoje. Amém. Se esta mensagem tocou a sua alma e abriu um novo horizonte para a sua visão espiritual, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas orações e reflexões e compartilhe com todos aqueles que você acredita que precisam abrir os olhos para a verdade divina. Deixe também o seu comentário abaixo, nos contando como a visão espiritual tem transformado a sua vida. Sua experiência é um testemunho valioso para a nossa comunidade.